Bem-vindo a este vídeo sobre uniões. Você pode baixar o conjunto de dados para acompanhar os procedimentos. Muitas vezes você pode querer usar dados de conjuntos de dados diferentes. Para isso, o Tableau oferece dois recursos básicos para mesclar conjuntos de dados: a união de colunas e a união de linhas. Em uma união de colunas, combinamos as colunas de dois conjuntos de dados, enquanto, em uma união de linhas, mesclamos as linhas de dois ou mais conjuntos de dados. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse obtido as variáveis de CO2 e CO2 per capita que usamos nos vídeos anteriores de duas tabelas diferentes. CO2 e CO2 per capita. Nesse caso, eu teria que me conectar a essas duas tabelas. Para fazer isso, escolho minha primeira planilha, como fiz aqui. E em seguida, arrasto a segunda planilha para o lado dela. Como podemos ver, agora temos as colunas de ambos os conjuntos de dados alinhadas uma ao lado da outra. E agora podemos trabalhar com CO2 e CO2 per capita. Também podemos ver que região, código do país e nome do país estão em ambos os conjuntos de dados. Então, seria interessante ocultar essas colunas duplicadas. Ao clicar no símbolo de união, podemos ajustar manualmente duas coisas. Podemos alterar quais campos são usados para corresponder às linhas. Aqui, ano, foi usado automaticamente porque esse campo existe em ambos os conjuntos de dados. E podemos adicionar país para que os países também correspondam. Em seguida, podemos escolher o tipo de união desejada. Essas opções basicamente determinam o que acontece com valores ausentes. Em uma união interna, como está selecionado aqui, somente linhas que contêm dados em ambas as tabelas são unidas. Se tivéssemos que usar uma união esquerda, também teríamos que manter as linhas que estão no conjunto de dados da esquerda, mesmo se não houvesse dados correspondentes no conjunto de dados da direita, o que significa que as células nesses campos do conjunto de dados da direita estariam vazias. Agora vamos falar das uniões de linhas. Uniões de linhas são outra maneira de mesclar conjunto de dados. Enquanto nas uniões de colunas mesclamos colunas diferentes com suas linhas correspondentes, em uma união de linhas fazemos o oposto. Mesclamos linhas diferentes com suas colunas correspondentes. Ou seja, você está empilhando os conjuntos de dados em cima do outro em vez de alinhá-los lado a lado. Isso é geralmente usado quando mais dados são inseridos durante um projeto e você quer anexar os conjuntos de dados originais, adicionando mais linhas a ele. Vamos ver um exemplo. Aqui temos nossos dados de CO2 para diferentes países em todo o mundo. Mas também temos uma planilha com emissões globais para todos os países juntos.
Se quiséssemos usar as duas planilhas, por exemplo, para calcular a fração de emissões globais de diferentes países, precisaríamos uni-las. Fazemos isso simplesmente arrastando a segunda planilha para cima da primeira, até uma caixa laranja aparecer. Quando exibimos a cerca de 11.000 linhas deste conjunto de dados no painel de visualização, ajuste a visualização para 100.000. Podemos ver as diferentes linhas de tabelas diferentes. Primeiro as linhas da primeira tabela. E em seguida, mais abaixo, as linhas da segunda, exibindo os valores para todo mundo. O Tableau tenta corresponder às colunas com nomes idênticos automaticamente. Se você notar que duas colunas não foram correspondidas, talvez por terem rótulos diferentes, você poderá mesclá-las manualmente acessando o menu e selecionando Mesclar campos não correspondentes. Por fim, observe que o Tableau adicionou duas novas colunas que nos ajudam a identificar de onde as linhas vieram originalmente. Isso pode ser muito útil, especialmente se usado em combinação com a função de divisão que foi mostrada no vídeo anterior. Muitas vezes, você pode extrair informações significativas dessas colunas e usá-las em uma nova variável. Isso conclui essa pequena série de vídeos sobre os recursos de preparação de dados no Tableau.